Boas-vindas a mais um episódio do podcast Me Conta Sua História. O podcast onde mulheres estão compartilhando suas trajetórias, seus desafios, obstáculos, aprendizados, ou seja, tudo que envolve esse mundo dos negócios. Hoje a gente chega ao 18º episódio, o último dessa temporada. Bom, se eu me emocionar, não me julguem. Estamos chegando no último dessa temporada que tem o meu coração. Hoje a gente vai falar, não vamos falar tanto de empreendedorismo, mas eu trouxe uma convidada que vai trazer um tema que todo mundo adora e que foi muito marcante para nós aqui gaúchos. E ela vai falar de algo que eu também gosto muito, então eu vou pegar aqui e aproveitar várias dicas. Mas antes de eu apresentar ela, é claro que eu vou fazer o convite que eu sempre faço. Você já avaliou o Me Conta Pod na plataforma de stream que você está me ouvindo ou me vendo? Se você me der aquelas 5 estrelas nesse último episódio, eu vou ficar muito feliz. Se você está assistindo no canal do YouTube, ativa as notificações. Porque por mais que esse seja o último episódio da temporada Mulheres e Negócios, tem coisa nova chegando aí. Então, já fique atento. Agora sim, vamos conhecer a entrevistada de hoje? Peraí. Ela é médica veterinária, apaixonada pelos animais, assim como eu, e pela missão de cuidar deles de uma forma humanizada. E além de atuar com atendimento veterinário a domicílio, isso foi o que me chocou quando eu conheci o perfil dela e eu trouxe ela aqui para falar sobre isso. Ela tem se dedicado nos últimos 14 meses a um trabalho intenso e extremamente necessário, o atendimento aos animais resgatados após as enchentes, eu tô toda arrepiada, que atingiram a região metropolitana de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, no ano passado. Quando a gente tá gravando esse episódio, hoje é dia 4 de julho de 2025 e faz praticamente 13 meses que tudo aconteceu. Eu também me envolvi como voluntária, então é por isso que eu tô encerrando essa temporada hoje com a médica veterinária Gabriela Brum. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada. É um prazer estar aqui, né? É um prazer receber esse convite e participar. É muito bacana saber, assim, claro que foi no geral, né? O Rio Grande do Sul todo passou por essa função e eu acho que a gente teve muito momento de união com muitas pessoas, né? Tanto para cuidar das pessoas, dos animais. Então, a gente sabe que foi uma coisa que mexeu muito com quem é daqui, com quem participou ativamente, né, de toda essa função, seja mais nos bastidores, seja ali a campo mesmo. Mas é muito bacana quando a gente tem esse reconhecimento, né, assim, de mais pessoas que acabam acompanhando a tua história de alguma forma, né, se envolvendo. Então, eu fico bem feliz de participar daqui. E eu agradeço de novo, muito obrigada por ter topado o convite, só para falar para vocês. O mundo é muito pequeno, depois a gente foi descobrir que a gente já tinha pessoas conhecidas, mas eu conheci a Gabi no Instagram, com os vídeos que tu faz com os cachorrinhos. E aí, no terceiro vídeo que o Instagram, algoritmo, me entregou, eu pensei, não, essa pessoa tem que estar lá no episódio, e eu acho que vai ser sensacional se a gente fechar essa temporada com essa história. Mas vamos começar. E eu quero começar com o ponto de que tu já atua com os animais, né? Antes mesmo desses 14 meses da tua vida, né? Tu faz atendimento a domicílio. E aí vai aqui o momento de mãe de pet. Tem um gato de 12 anos e uma cachorra de 13. Sim. Os dois vira-latas. Pra quem tá nos ouvindo e tem pets que nem a gente, quais são os principais benefícios do atendimento a domicílio, quando vocês, profissionais da medicina veterinária, vão até em casa, né, na casa dos pets? Que benefícios são esses? Além, sem falar do estresse. Porque, assim, os meus bichinhos ficam... Sim. A Laila, que é a cachorra, ela até adora passear de carro. Uhum. Mas o Tom, que é o gato, ele fica, assim, ó... Ele não fala comigo 2 dias depois, assim. Eles ficam magoados, né? Muito. Não, realmente. Principalmente para gato, a gente sabe que a questão de sair do seu ambiente é muito desconfortável. Às vezes o gato ele fica traumatizado, o gato já chega, a gente mesmo no consultório atendendo, a gente já vê aquele gatinho ali esbaforido, medroso, né? Na sala de espera mesmo. Porque querendo ou não,
não é só o fato de sair do seu ambiente, mas estar num ambiente hostil, com pessoas que ele não conhece, com cheiros de outros animais, que é uma coisa que é extremamente estressante, né? Então, são várias situações que acabam gerando traumas neles. Para gato, principalmente se tu não é desde filhote, acostumando a levar nesses ambientes e passear de carro, a gente sabe que eles sofrem muito na hora desse transporte. E mesmo que a gente acostume, normalmente a visita ao veterinário não é uma coisa legal, né? Sempre tem, às vezes, alguma aplicação de injeção, seja uma vacina, seja algum exame, alguma coisinha assim. Dificilmente eles vão ficar realmente muito felizes em estar num ambiente aí de um consultório, por mais que a gente tenha todo o cuidado de tentar fazer isso da maior paz possível. Eu já atendi muitos anos em clínica, né? Já atendi em clínica popular, que às vezes é um movimento e um trânsito muito maior de pessoas e tem que ser muito mais rápido, muito mais ágil. Mas eu sou muito fã do atendimento a domicílio, porque, querendo ou não, os cães, eles não falam pra gente, os cães e os gatos, eles não vão dizer pra gente onde é que tá doendo, o que que tá acontecendo, né? O que que eles comeram, nada, né? Então, o fato de a gente estar num ambiente, a gente sabe que provavelmente aquele gato, aquele cão, ele vai estar com seu comportamento normal, né? Mesmo que o normal seja, tá aparecendo aqueles sintomas ali, tá andando meio curvadinho, tá fazendo alguma coisa, a gente vai ver ele no ambiente, né? No local onde ele se sente confortável, tendo esses sintomas, né? Porque, às vezes, o estar estressado e com medo vai mascarar muitos sintomas. Então, a gente depende muito do toque, né, do exame físico, né, clínico daquele animal para a gente conseguir ter uma ideia de onde que ele está sentindo dor, o que está desconfortável, como que ele está andando, o que está acontecendo. Então, estar no ambiente, a gente diminui o risco dele mascarar, né, esses sintomas. Porque, às vezes, o animal está com dor abdominal, mas ele tá tão nervoso de estar num ambiente diferente, num consultório, que ele já vai estar todo tenso e a gente não sabe o quanto que é dor e o quanto que realmente é ele tenso por estar naquele ambiente. Então, o atendimento a domicílio tem muito isso, além de não estressar, né, com o transporte, é o fato da gente poder fazer aquele exame clínico, a gente já vê. Eu, pessoalmente, sou aquela pessoa que gosta de sentar no chão e ficar ali rolando com o bicho, brincando, fazendo tudo com calma, né, pra gente tentar estressar o menos possível. E a gente já vai tendo essa conversa, a ração, normalmente o tutor já me mostra a ração, já me traz tudo o que aconteceu, às vezes, fez alguma coisa diferente, já me traz também, então acaba tendo essa coisa mais humanizada e a gente consegue dar uma atenção melhor pro pet, assim, a domicílio. O Tom, que é o gato, ele é muito engraçado quando eu levo ele nas 2 veterinárias que ele tem. Ele senta assim, eu vou mostrar pra você, ele senta assim. Ele fica de costas para as 2 veterinárias, assim, porque ele tem pavor. E elas super hoje já entendem, né? Então, assim, ele dá carinho nelas, mas não muito, tá? Sim, eu estou aqui por uma obrigação. E o engraçado, não é engraçado, mas influencia super, né? Porque ele tá com um problema cardíaco. E aí a gente... Quando eu levo ele, né, eu levo, sei lá, uns 40 minutos antes, a gente tem todo um ritual, nós 2 ficamos conversando pra acalmar ele, e aí, de fato, ela conseguir fazer os exames, porque ele chega, assim, aceleradíssimo. Já começa alterado já, né? Muito, já vem com os batimentos já outro nível. E, bom, agora sim, a gente já sabe que o cenário das enchentes foi devastador. Eu participei como voluntária na igreja do bairro onde eu moro, né, em Gravataí, Namorado do Vale, e vi centenas de famílias ali, né, todas que perderam tudo mesmo. O pessoal que foi pro nosso bairro foi o pessoal do Maitá, né, ali perto, principalmente também ali perto da arena, e alguns levaram os seus bichinhos. A gente conseguiu ter um lugar, uma sala dentro do ginásio só para eles, né? E cada família tinha sua, assim, para não dar problemas. Mas em que momento que surgiu a tua decisão de se envolver diretamente nesses abrigos? Então, eu estava trabalhando, né, em uma clínica já há 3 anos, então eu fazia atendimento naquela clínica. E aí, num domingo de folga, né, eu vi que estava precisando de veterinário, principalmente em Canoas, né? Que Canoas, teve o bairro lá, Matias Velho, teve alguns bairros que ficaram totalmente debaixo d'água, a coisa foi bem feia lá. E eu vi, assim, precisa de vet em Canoas, daí eu fui pra lá num domingo. E aí eu fui indo, assim, de colégio em colégio, uns colégios que viraram abrigo, né? Até que eu fui parar na saída ali do viaduto da Matias Velho,
que era o local onde o pessoal usava para conseguir entrar no bairro de barco, né? Isso. E ali era o local onde as pessoas eram tiradas dos botes, as pessoas e os animais. E quando eu cheguei no lugar lá, tinha uma construção, assim, inacabada, bem na base ali do viaduto do Matias Velho, que ali virou um local de depósito de animais. E era uma coisa assim, tinha telhas no chão, o pessoal usou as telhas para tentar fazer um canil, assim, e tentar pelo menos separar, né, a fêmea dos machos. Quando eu cheguei lá, eu fiquei assim, meu Deus, tá, é aqui que eu tenho que estar, não posso sair daqui. Porque era um caos, né? Era cachorro chegando machucado, molhado. Eram cenas assim que eu ficava pensando, gente, parece um filme, né? Porque era gritos de desespero, era as pessoas gritando, os cachorros machucados, e de um jeito que a gente não conseguia nem dar conta de triar aqueles animais e tentar fazer um mínimo de organização. Foi uma coisa muito caótica, me marcou muito, assim. E era um pânico, aquela construção não tinha nem teto, então ia chover, ia continuar chovendo, não tinha luz, então imagina um monte, né? E eu não tô falando de de dezenas de cães, é centenas, né? Chegava a 200, 300, 400, e aí pouquíssimas pessoas, né? Foi uma coisa muito caótica. Então eu preciso estar aqui. E aí eu avisei meu chefe, segunda eu não vou trabalhar, porque eu preciso estar aqui. E aí terça e quarta, e aí eu lembro que deu uma semana, assim, de voluntária lá. Eu tentei voltar pra clínica, assim, amanhã eu vou voltar a trabalhar. Eu fiquei tão mal, com tanta ansiedade, que eu cheguei a desmaiar. E eu vi, assim, eu não vou poder voltar. Eu vou ter que continuar ali. E aí eu, no fim, acabei me demitindo e fiquei lá desde então, né? E agora, a diferença é que eu fiquei como voluntária. Claro que em alguns momentos tiveram contratações, né? Eu fui contratada emergencialmente pelo IBAMA, né? Eu tive a protetora Daisy Falsi, que ajudou financeiramente por alguns meses, me ajudou pessoalmente. Tiveram várias situações, assim, de união de pessoas. Eu não fiquei totalmente voluntária todo esse período. Mas eu fiquei principalmente no abrigo de Canoas, que a gente agora tem bem menos cães do que tinha antes, né? Mas ainda tem. Isso Ainda que é o vale tem. ressaltar. Ainda 2.300 cães a gente tinha, passaram pela gente. Agora a gente tem 52 para adoção. A gente tá numa fase bem final do abrigo, que a gente precisa muito doar esses 52 que já estão há muito tempo, né? Esperando por um lar. E agora veio aí os alagamentos em Eldorado. E aí comecei a receber mensagens, tipo, precisa vir pra cá, nos ajuda. E aí, quando eu fui, eu vi, ok, agora vamos voltar, agora eu vou pra este abrigo. E aí, eu tô lá em Eldorado agora, trabalhando lá. E desses 14 meses, quais foram os maiores desafios que tu enfrentou, principalmente na questão de administrar todo esse trabalho? Porque as pessoas acham, e aí eu vou dizer também como voluntária, né? Eu fiquei principalmente ali organizando roupas, né? Porque as pessoas, elas perderam tudo, óbvio, mas elas não tinham condições e nenhum abrigo teve, tipo, não, essa roupa aqui é só dessa família, essa roupa aqui é só dessa pessoa. Não, era tudo junto, né? Eles nos davam, a gente levava pra lavar, lavava, secava, trazia de volta, colocava no armário comunitário. Eu vou tomar banho, preciso de roupa íntima, a gente ia lá. Então, assim, é uma administração. Como que desafio que tu enfrentou pra administrar todo esse trabalho, que são ou melhor, são seres que não te pedem na porta, eu quero uma meia, sim, eu tô com frio, sim, eu quero um casaco. Sim, eu diria sim, eu até faço terapia, né? É muito importante nesse momento todo. E eu até tava fazendo um comparativo, claro que agora em Eldorado foi muito menos do que a enchente de maio de 2024, né? A proporção muito menor, mas na época lá de maio de 2024, principalmente foi o que mais foi difícil de lidar, de manejar ali, né, psicologicamente falando, é o sentimento de insuficiência, assim, como se a gente chegava lá de manhã, saía de lá 11 da noite e parece que tu não conseguiu fazer nada, sabe? Tu fez e tu não parou um segundo, mas tu não conseguia ver assim, nossa, não, mas continua isso desorganizado, isso bagunçado, o cachorro fugindo, porque a gente não parava de fazer coisas, mas era difícil tu conseguir fazer algo que tu realmente via assim, nossa, hoje eu fiz
tudo isso, sabe? Eu organizei tudo isso. Não, porque tu normalmente chegava num dia, no outro dia já estava tudo mudado, tudo mudou, os cães trocaram de lugar, enfim. Então, para mim era muito difícil ter que lidar com esse sentimento, assim, de estar me doando, mas ao mesmo tempo parecer que não consegue fazer nada, sabe? Sim. Então, isso foi bem complicado. Eu diria que lidar com pessoas também é muito complicado, Com né? certeza. Eu não sei como é que foi no abrigo de pessoas, porque eu nem fui num abrigo de pessoas, fiquei só nos animais, né? Então, eu nem sei como é que foi, mas começou a ter muita disputa de ego em vários lugares, né? Vinha o pessoal ali, vinha, fazia um stories e ia embora. Começou a ter muita confusão, assim, com as pessoas. O problema não eram os animais, né? Então, tinha mais isso também que era difícil de lidar, né? Com a questão psicológica, com essa, entre aspas, disputa aí de alguma forma. Então, isso também foi complicado de lidar. Mas era uma coisa que a gente foi trabalhando, assim. E comparando, assim, hoje em dia, naquela época, nossa, eu não vivia, assim. Eu acho que todo mundo que se doou, assim, intensamente, sentiu essa mesma sensação, né? De que a gente tinha que estar lá, tinha que fazer, porque eu preciso fazer isso. E aí eu lembro que demorou uns 3 meses para eu sair de casa. Assim, um dia, depois que começou as enchentes, eu resolvi sair, fazer alguma coisa de lazer. E eu lembro que eu só fui num shopping comprar um aquecedor, uma coisa assim que eu precisava. E eu me senti tão culpada. Assim, como eu estou aqui arrumadinha no shopping e tá acontecendo tudo aquilo no abrigo. E é difícil, né, tu lidar com esse sentimento, assim. Hoje eu já consigo manejar muito melhor esse sentimento, assim. Mas antes foi bem punk, assim, a gente lidar com essa sensação de como eu, pessoalmente, não fui afetada, no sentido de que a minha casa não foi afetada. Eu precisava estar fazendo alguma coisa. E se eu não fizer, é uma sensação de como se eu fosse uma pessoa muito ruim, né? Não preciso estar fazendo. Então, até esse sentimento de culpa de não estar lá o tempo inteiro, mesmo estando praticamente o tempo inteiro, era difícil, assim. Esse sentimento de culpa eu senti também, porque eu tava voltando com o podcast, né? Eu fiz um período sabático, vamos dizer assim, de produção, porque eu tive umas questões familiares pra resolver. E aí eu lembro que eu gravei tudo, as entrevistas estavam tudo pronto, tava muito feliz. Ia voltar no dia 1º de maio. E aí foi acho que uns 3 dias antes, foi quando tudo, né, começou. E aí eu digo, não vou fazer. Não vou fazer agora. Espera, calma. Aí eu comecei a fazer aí eu senti essa culpa, assim, eu disse, como é que eu vou estar falando de um assunto legal, pessoas na gravação rindo e o resto não tá. Claro. E aí eu lembro que na época eu até conversei com o Vinícius, todo mundo já sabe, né, meu amigo / sócio. Eu disse assim, a gente não vai fazer isso agora, a gente vai dar uma pausa e eu vou fazer uma sequência de lives falando sobre as enchentes, né? E aí acabou que eu virei voluntária também em alguns outros lugares de jornalistas e fotógrafos e videomakers, mas esse sentimento de culpa, ele é devastador, né? Eu acho que eu adiei o lançamento daquela temporada, tipo, quase uns 2 meses, assim. Uhum. A gente falou sobre o atendimento em casa, né? Do quanto é bom pro pet, né? Até pro tutor. A gente se sente muito mais confortável, porque tá vendo que ele tá bem. Como é que foi lidar com tantos animais nessa situação delicada? Eles não estavam com seus tutores, né? E... ok, teve a parte dos que estavam muito machucados, ficaram doentes, mas teve aquela outra parte que não. Como é que foi lidar com esses seres que estavam ali desabrigados? Então, realmente, assim, eu mudei completamente, assim, o meu ritmo, né, que eu estava acostumada a trabalhar com animais que tinham seus tutores, né, em ter fazer a anamnese, que a gente chama, que é aquela conversa com o tutor para entender o que está acontecendo de errado, fazer uma receitinha e ali a pessoa vai fazer, né, toda aquela coisa, e ali eu desconstruí muita coisa, sabe? E eu digo, assim, essa experiência de abrigo me mudou completamente pro resto da minha vida, né? E a experiência de ser voluntária também. Porque eu tava numa fase da minha vida que parecia que eu tinha esquecido porque que eu fiz veterinária, sabe? Sim. Uma coisa assim, quando tu entra naquele ritmo de trabalhar, e meio frustrada pela questão financeira, que não conseguia ganhar dinheiro suficiente para se manter bem. Então eu tava muito desanimada com a profissão por causa disso, sabe? E aí o fato de eu largar o emprego que eu tinha e ser voluntária me abriu tantas portas boas, né? Tanto de pessoas que eu conheci,
mas principalmente para entender, foi por isso que eu fiz veterinária, foi por isso que eu me formei, né? Porque ali eu não estava fazendo nada por ninguém, por um tutor, por uma pessoa, eu estava fazendo por eles e só por eles, né? E o olhar, assim, pode parecer um pouquinho besteira, assim, a gente pensar, um olhar de gratidão, mas sim, eles... A gente estava ali por eles e era o que eles tinham. Era o nosso carinho, era o passeio com a gente, era... Então, ali a gente sentia, realmente eu tô fazendo a diferença na vida desse animal. Claro que a gente, atendendo na clínica, a gente também tem muitas histórias de pacientes que estavam muito mal, que a gente conseguiu salvar, que mexem muito comigo, mas ali a gente tem uma sensação de que a gente faz muito mais, né? E eu comecei a trabalhar, assim, com internet também, porque eu assumi o setor de isolamento do abrigo, que era o setor só dos animais com sinomose. E aí, eu fiquei 7 meses só sendo vet responsável do isolamento. Então, por 7 meses, eu só lidei com os cães que estavam com sinomose internados. Então, eu que fazia toda a parte de organização, de construção de baia, de prescrição, de tudo, né? Então, foi bem intenso. E por que eu comecei a fazer vídeo pra internet? Porque eu vi, se esses cachorros, os cachorros que estão no abrigo, as pessoas entram, eles conhecem, eles passeiam, eles fazem tudo, e aí, eventualmente, podem adotar. Agora, quem tá no isolamento, não. É proibido. Lá só entrava pessoas, ou veterinário, ou estagiário de veterinária, porque eram animais doentes, eram animais que estavam passando por uma doença. E eu vi, como é que eu vou fazer esses cachorros serem adotados? Aí eu comecei a fazer vídeo, né? Todo cachorro que tava de alta, eu ia lá e fazia um vídeo. E aí eu pensei em fazer vídeos diferentes do que estava acostumada a ver. Porque normalmente as pessoas faziam o quê? E que a gente sabe que comove e é importante, e a situação dos aqueles cachorros são tristes. Mas era a carinha do cachorrinho, uma música triste, né? Aquela coisa. E tem muita gente que dói até assistir esses vídeos e nem assiste, sabe? Tem gente que se comove, mas tem gente que não. E aí eu pensei, vou fazer um tipo de vídeo diferente. Vou começar a fazer vídeo como se eu sei que é péssimo dizer isso, né? Mas assim, como se eu estivesse vendendo aquele cachorro. Mostrando o que ele tem de bom, sabe? Ele brincando, ele pulando, ele fazendo coisa. Mostrando as características dele de um jeito mais engraçado. Tentando fazer de uma forma mais dinâmica. E aí eu vi que isso começou a dar muito certo. Porque eu postava o vídeo, menos de uma semana eu já tinha adotante. E aí, beleza, vamos pro próximo, vamos pro próximo, vamos pro próximo. E todos os cães que a gente tinha no isolamento, que a gente teve mais de 50 cães... Eu, com os vídeos e, claro, as pessoas divulgando, a gente conseguiu lar para todos eles, né? Só sobrou 2. E um deles foi adotado e o outro parece que vai ser adotado também, mas eu ainda não tô comemorando, porque eu só comemoro no dia que acontece. Mas, a princípio, vai ter também um lar. Então, é uma coisa que me fez muito bem, sabe? E enfim, a questão dos vídeos, tudo, realmente, assim, para mim foi muito diferente a questão de conseguir cuidar daqueles animais. E o fato de, no final, ver eles indo para uma casa, por uma pessoa que ama eles, uma pessoa que posta videozinho, que dá roupinha, que faz tal coisa, é uma coisa que não tem preço. Então, isso foi totalmente diferente do que eu acabava experienciando aí na minha vida de veterinária. Ou seja, né, é o checkzinho da missão cumprida, né? Exatamente. Porque é só quando eles têm um lar que a gente fica assim, tá, ok, agora eu posso descansar, sabe? Sei. Bom... Eu queria te perguntar, o que a gente precisa ainda fazer? É que eu não quero levantar nenhuma bandeira, eu já vou começar antes, né? Não quero levantar nenhuma bandeira, mas eu sei que a gente precisa de apoios e parcerias nessa parte de cuidado de animais que não têm tutores. Vamos ser bem sinceros aqui, né? Sim. Isso existe há anos. Não foi só por causa das enchentes, mas esse assunto ganhou muito mais força, mas, de novo, não quero levantar nenhuma bandeira. Mas, na tua opinião, que vivenciou isso, o que ainda precisa melhorar para que a adoção, ela seja... porque, assim, é adoção, né? Não é compra, gente. Não façam isso. Eu não gosto. Eu não faço e eu não aconselho ninguém a fazer. Mas a gente precisa ainda rever muitas coisas dos lugares onde estão esses animais, né? Não tô dizendo só dos abrigos da enchente. Mas animais que são resgatados por pessoas que cuidam e depois, né, passam para adoção. Na tua opinião, o que precisa melhorar ainda em estrutura, em acolhimento e até mesmo na questão de saúde desses bichinhos? Que normalmente, né,
toda cidade costuma ter algum canil municipal, né? Não é sempre, mas se tem algum centro de bem-estar onde provavelmente terão cães, né, que foram resgatados de tragédias, cães que foram resgatados da rua, que as pessoas procuram, né, a prefeitura, enfim, da cidade para tratar, e muitas vezes esses cães vão ficar sem lar. Óbvio que eu não posso dizer, não digo contra, né, mas no sentido de abominar a compra dos animais, porque eu tenho pacientes, sim, que são, que eu amo muito, né, que não, enfim, não tenho nenhuma questão com isso, e que são, né, de fato, compradas de canis, né, mas eu, particularmente, com certeza, não incentivo, né, a compra de animais, e principalmente porque muitos canis, tem canis sérios, mas tem canis extremamente clandestinos, né? A gente vê muita situação horrível. Aquele cachorrinho que tu compra na OLX, que tu compra em algum site aí que nem se tem, tu não visita o local, tu não conhece a mãe, tu não sabe nada, pode saber que tem grandes chances dele estar mal cuidado, né? E eu tenho certeza que no momento em que alguém que procura, quero adotar um animal, é impossível tu entrar no canil municipal da tua cidade e tu não sair de lá até triste e não se apaixonar por nenhum cão, né? Só que eu sinto que as pessoas não fazem isso. As pessoas, eu quero tal raça, e não raciocinam sobre quantos animais estão aí em abrigos, né? Há tanto tempo esperando por um lar. E a vida em um abrigo, ela é muito triste, né? Pode ser o melhor abrigo de todos. É um abrigo que tem um canil com bastante espaço, né? Não é uma vida digna. Não vai ter o olhar, né, o cuidado que se tem, né? Não vai ter o cuidado de saúde, não vai comer não vai comer rações de boa qualidade, não vai ter antipulga de boa qualidade. Isso em canil municipal. Não se tem dinheiro suficiente para conseguir dar uma vida realmente boa para esse animal. Sem contar que é muito estresse, é muito latido, né? Muito problema. Vai ter surtos de doenças, eventualmente, como a gente sempre vê agora com os resgatados da enchente. Vai ter surto de doença, porque são animais não vacinados, animais que a gente não sabe do histórico. Então, isso não é uma vida, né? Não ter um tutor para fazer carinho de fato, né? Num ambiente tranquilo para dormir, não é uma vida que a gente quer, né? Então, seria muito bom que as pessoas tivessem um olhar, né, mais atento ao canil municipal da sua cidade, que seja, e tomasse a decisão de adotar esses animais, porque são vidas que já existem, né? Não foram vidas que foram fabricadas, são vidas que já existem e que estão lá diariamente sofrendo, né? Sim. Então, seria muito bom que as pessoas conseguissem ter esse olhar sensível, né? E buscar se ajudar da forma que se consegue, né? Fazendo doações, seja de um antipulgas bom, que é uma coisa que sempre precisa, né? De alguma ração, de um vermífugo melhor, né? De roupinhas. Campanha de inverno, todo inverno eles vão ter frio, então tentar, né, conversar com uma ONG, algum local, e fazer esse trabalho, que é um trabalho que precisa, todo ano vai precisar. Então, às vezes a pessoa, quero tentar ajudar de alguma forma, são formas de ajudar, né? Busca uma ONG, busca o canil, conversa, o que eu posso ajudar, que tipo de campanha que ajudaria, e ajuda, né? Isso é interessante. E agora, pra gente quebrar um pouco o clima, a gente falou agora da Gabriela, médica veterinária. Agora eu quero saber quem é a Gabriela, mãe de pet. Como que é na tua casa? As pessoas devem imaginar, né? Será que ela adota muitos bichos? Então, essa foto, inclusive, é a minha cachorrinha. E ela faleceu faz poucos dias. Ai, não. Mas eu quis, quando tu me pediu uma foto, eu quis mandar a fotinho com ela. Porque faz pouquíssimo tempo que aconteceu isso, né? E ela foi muito importante pra mim. Ela foi meu caso de TCC, inclusive, que é a Gigi. E eu tenho 3 cachorros, na verdade, né? Só que 2 são de grande porte. Quando eu me mudei pra Porto Alegre, eu vim pra um apartamento pequeno. Eu deixei eles no pátio, na minha mãe, no caso, né? Porque a minha mãe tem o pátio, eles ficam dentro de casa, mas eles gostam muito, né, de correr. Eu não teria como colocar 2 cachorros grandes e uma pequenininha num apartamento pequeno, né? No 3º andar, onde eles não pudessem correr, né, o tempo inteiro. Então, pela qualidade de vida, eles ficaram com a minha mãe, né? Eu vou visitar o tempo inteiro. E aí a Gigi que veio comigo, né? Era minha parceirinha aqui em Porto Alegre. E no fim, faz pouco tempo, ela tinha uma doença crônica no pulmão. E acabou, né, vindo a falecer. Foi bem complicado.
E agora, assim, em casa, né? Eu tava sozinha. Só que agora em Eldorado, me meti, né? Talvez num golpe. Eu tinha uma cadelinha muito assustada no abrigo essa semana. Muito assustada. Assim, ó, tremendo, morrendo de medo. E aí ontem eu tava lá no abrigo e eu, quer saber? Eu vou levá-la pra dormir lá em casa. Sabe? Ela tava apavorada. Toda vez que eu passava por ela, ela tava se tremendo num cantinho. Vou levá-la pra dormir lá em casa. Tá lá me esperando, inclusive. Essa é a primeira vez que ela fica sozinha, né? E, enfim, não sei se eu vou adotar, até porque pode ter dono, né? Não identificamos o dono ainda, nada. Pode ser que tenha dono, é óbvio que eu vou devolver. Mas foi bom, assim, ter uma companhia completamente, né? Nada substitui aí a minha outra cachorrinha. Mas, realmente, né? Tô aí com uma nova companheira em casa, assim, ver como é que vai ser. Com certeza, já foi uma noite muito diferente. Não, sim. A gente dormiu de conchinha. E ela foi bem... Nossa, ela apagou. Acho que tadinha. Lá é muito barulho, Sim, né? Porque sim. tinha cerca de 260 animais todos juntos. E eles ficam latindo o tempo inteiro, né? Até só de noite, quando não tem mais ninguém circulando entre eles, que eles relaxam. Mas o dia inteiro é latido sem parar. Então, ela que tem esse perfil de ser bem assustada, ela tava muito apavorada. Então, ontem ela teve, assim, um sono que tu não conseguia nem acordar ela, assim. Dormiu bastante. Certo. Sabe que o Tom, a Layla tem o canto dela, né? E o Tom, ele tem a minha cama, então o Tom tem a cama dele do lado da minha cama. Então, nas noites muito frias, ele pula, e aí ele pede o espaço dele. Que é um detalhe, assim, ele entende o horário do dia, assim, né? Então, quando ele sabe, já escureceu, não tem mais nada ligado, ele sobe em cima da cama, no lugar dele, e ele olha pra mim e diz assim, bora lá, vamos dormir. Hoje eu vou dormir aqui. Então, eu tinha que ficar com o resto da cama. Sim. Nas outras noites, não. Nas outras noites, ele vai na cama dele, ele espera eu apagar a luz, dá boa noite, e ele dorme, assim. Ele é um gatinho. Ele é um gatinho de 12 anos. Bem fujão, na verdade. Sim, eu já tive gato também. E, nossa, eu amo gato também. Gato é uma experiência incrível, né? Quem não teve gato ainda, tenha, porque tu vai ver que é um esquema de pirâmide. Tu não consegue ter só um. Quando vê, tu já tá com 3, com 4. É difícil, assim. Não, sabe? eu fiquei só com um. Eu me aguentei com um. Até porque, na verdade, sendo muito sincera, eu não sou mãe de pet, porque o gato não é meu, tá? A minha mãe ganhou. Ah, tá. Só que eu sou a pessoa favorita dele. Como diz a minha veterinária. Não, ele não... Foi ele que te adotou. Então, assim, tu é a mãe dele de qualquer jeito, né? Ele não aceita outra pessoa, a medicação, a levar no veterinário. Nossa, nada. Além de mim. Então, de fato, gatos adotam seres humanos. Isso é verdade. É muito bom. Gato é maravilhoso. Mas... a gente tá num papo muito bom, já tá no fim, não parece? Né? A gente tá aqui conversando. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a parte bonita do teu dia a dia, né? Que é esse contato com os animais. Eu não sabia desse momento triste, mas é o que a gente tá falando, o convívio com eles nos ensina muita coisa, né? Eu que passei muitos anos, estou trabalhando em home office, né? Fiquei desde a pandemia, depois não voltei mais. Eu tenho a companhia dele todos os dias, né? Dos dois, tanto da Layla quanto do Tom, mas assim, é um momento onde tá tudo em silêncio, eu tô ali trabalhando. Quando eu olho, ele tá sempre na minha volta, né? Ou então, que é o momento que eu mais gosto, quando ele chega em mim e diz assim, chega de trabalhar. Ele pega as duas patinhas dele, assim, pega a minha mão e faz assim, como quem diz, chega, deu. Como é que foi pra ti essa conexão tão próxima com esses animais? Então, tem muitas, assim, questões que às vezes até as pessoas não se dão conta, né? A gente tem muitas coisas que nos distraem no dia a dia. A gente tem o nosso trabalho, a gente tem os amigos, a gente tem tal festa, a gente tem tal coisa, a gente tem muita coisa acontecendo, a gente assiste uma TV, a gente faz... Pros cães, pros gatos, nós somos a vida toda deles, né? Então, muitos cães, muitos gatos, quando a gente não tá, eles não fazem lá grandes coisas, eles ficam só aguardando a gente chegar em casa. Então, é muito importante que a gente tenha, né, esse momento de realmente dar atenção para eles, né? Porque eles dependem da gente para estar ali, né? Então, até mesmo o convívio, assim, nos abrigos, né? Claro que são muitos cães, né? Então é difícil a gente conseguir dar atenção para todo mundo. Mas só o fato de tu passar num corredor dos abrigos e ir fazendo um carinho na cabecinha em cada um dos cães, né? Dando um bom dia, eu gosto de dar bom dia para eles, de falar com eles. É uma coisa que traz uma sensação tão boa, assim, sabe?
Eu sempre falo que crianças, cães, gatos, né, animais no geral, são seres tão sensíveis, né, que nos transmitem uma pureza tão grande, né, que eu acho que nós, humanos, nunca vamos conseguir ser tão gratos, né, dessa forma que eles são a gente. Porque a gente pode fazer o que for com eles ainda vão vir correndo pro nosso colo, eles ainda vão, sabe? Então, são seres humanos realmente muito puros. E ter esse convívio próximo com eles, né? Dar esse carinho, dar esse amor e conseguir ver, né, uma mudança, né? Aquele cachorro que foi resgatado no lixo, hoje em dia tá ali, quentinho, numa cama gostosa, comendo uma ração boa, ganhando petisquinho. É uma sensação que pra mim mesmo, sabe? É tão bom poder ter esse poder de mudar uma vida, né? E com eles a gente realmente tem esse poder. Então é muito bacana, assim, esse sentimento, né? Seja ajudando de alguma forma, seja dando roupinha para um abrigo, são coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, não necessariamente para os nossos animais, mas que mudam a vida deles para sempre e, consequentemente, vai mudar a nossa vida também. E muda muito, podem ter certeza disso. Gabi, muito obrigada por ter aceitado vir aqui no Me Conta a Sua História, compartilhar a tua história, não só profissional, mas também aí de vida, trazer um pouquinho desses bastidores, né, que aquece um pouco não, aquece bastante o nosso coração, de como foi toda essa trajetória que tu vem trilhando, né, Sim. Não são só 14 meses, E muito obrigada mesmo, de verdade. E também por ter trazido pra gente essa conversa tão consciente da importância que é tratar esses pets, né? Os nossos e os dos outros e o do mundo inteiro. Sim, não, eu agradeço o convite, foi um prazer, né? E realmente fico feliz com o fato das pessoas se interessarem por isso. E quanto mais pessoas souberem que esses cães existem, principalmente agora os cães tratados de enchente, né? Eles existem, estão lá esperando por um lar. É uma coisa que é muito importante para mim também. Então, eu agradeço o convite também por eles, não só por mim. Bom, gente, chegamos então ao último episódio dessa temporada sobre mulheres e seus negócios. Muito obrigada a você que ficou aqui comigo nesses 18 episódios, essas 18 histórias que passaram por aqui. É um tchau breve, porque logo, logo, no final do ano, nós temos uma temporada nova com histórias minhas. Você é uma coisa bem inédita aqui no nosso podcast. Ou seja, muito obrigada. Continue acompanhando no @meconta.pod no Instagram, com Demudo, para vocês saberem das novidades e principalmente acompanharem os bastidores e outras perguntas que eu vou fazer pra Gabi daqui a pouco, que só vai sair lá no Instagram. Muito obrigada pela sua audiência e tchauzinho.